Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos, reunidos aqui nesta tarde ou essa noite, mesmo que seja de dia, mas desde 6 em diante quase sempre dizem boa noite. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente a nossa alma, e nos abra as Escrituras, e nos abra o entendimento para compreender estes mistérios que neste tempo final seriam revelados à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nos prepare assim para ser transformados e raptados neste tempo final e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Nesta noite, temos um tema muito importante, a mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis. A mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis. Vamos ver qual é esta mensagem e quem prega essa mensagem. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 9 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Quando uma mensagem tem que ser pregada, tem que pertencer a uma era ou a uma dispensação e, consequentemente, tem que ter um mensageiro, porque não há uma mensagem sem um mensageiro. E não há um mensageiro sem uma mensagem. Se uma pessoa disser que é o mensageiro de Deus, tem que ter uma mensagem. Se é um mensageiro de Deus para um tempo, tem que ter a mensagem de Deus para esse tempo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus teve para 7 etapas da Igreja, entre os gentios durante a etapa da noite, pela qual a Igreja esteve passando durante essas 7 eras da Igreja. Nestes 2000 anos que transcorreram, ele teve 7 anjos mensageiros, que são 7 mensageiros de Deus, 7 homens, enviados à sua igreja com a mensagem de Deus para cada era. E estes mensageiros foram representados em estrelas e a igreja foi representada na lua, porque o mundo esteve em trevas, esteve vivendo em tempo de escuridão, tempo de noite a tal grau, que nem sabe como o ser humano veio à existência. E creem que veio do chimpanzé, e creem em inúmeras coisas que nem as crianças podem crer. As crianças muitas vezes têm mais entendimento destas coisas que mesmo os grandes cientistas, que pensam que o ser humano veio do macaco ou do chimpanzé e estão buscando o elo perdido porque pensam que na evolução, conforme pensam, primeiro começou, em certa forma, a vida, e em seguida foi sendo realizadas mutações, e assim foi passando de uma espécie a outra, mas não percebem que Deus criou cada espécie.
de uma espécie não se fez uma mutação para surgir outra espécie, mas que Deus criou cada espécie e, conforme a lei divina, cada espécie se reproduz de acordo ao seu gênero. Agora vejam, quando alguns pensam, ou a ciência pensa que o ser humano veio do macaco ou do chimpanzé, a pergunta seria: e por que não se continuaram reproduzindo os macacos ou chimpanzés em seres humanos? Por que não continuou essa mutação? Vem? Aí acaba o entendimento e não podem compreender o porquê. Porque se saíram do macaco, pois teriam que em seguida os macacos irem se convertendo em seres humanos, à medida que passa o tempo. Mas, dos macacos, o que sai? Mais macacos. E, assim, dos diferentes animais. Porque cada semente ou cada raça se reproduz em mais da sua mesma espécie. E agora, o elo perdido que a ciência busca, que sabe que é um animal que houve entre o homem e o chimpanzé, o qual era muito parecido ao homem, mas a ciência, nas suas descobertas arqueológicas, descobre esqueletos de seres que existiram há milhões de anos e diz: este era o homem. 10 mil anos atrás, ou 1 milhão de anos atrás, ou 10 milhões de anos atrás. E vejam como foi mudando. Mas não percebem que estes esqueletos que vai descobrindo são de uma raça que era muito próxima ao ser humano. Ou seja, estão descobrindo esses esqueletos do elo perdido, dessa raça da serpente, que antes de receber a maldição da parte de Deus, era muito parecida ao ser humano, mas não tinha alma, que era a única coisa que faltava para ser igual ao ser humano, mas tinha espírito e, consequentemente, raciocinava. Por isso, a serpente raciocinava e tinha um entendimento sobre a reprodução. E tinha um entendimento sobre as leis divinas, portanto, era a mais astuta entre todos os animais e foi quem enganou Eva. E, consequentemente, foi a que recebeu a maldição da parte de Deus. E de um animal que era o animal mais próximo ao ser humano, se converteu em um réptil, que fica muito atrás, até do macaco. Nem sequer ficou no nível do macaco. Nem sequer ficou no nível do periquito. Que pelo menos o periquito aprende a falar porque lhe ensinam. Mas agora vejam vocês, a serpente perdeu também sua forma e também perdeu sua fala. Agora, Deus disse lá no Jardim do Éden, quando lançou a maldição à serpente, que a serpente feriria a semente da mulher. E a semente da mulher seria o Messias quando viesse, ou feriria no calcanhar. E isso se cumpriu quando Cristo foi ferido na cruz do Calvário, em suas mãos e nos seus pés, ou seja, nos seus calcanhares, quando foi crucificado ali, quando os pregos foram colocados nos seus pés e nas suas mãos. Aí foi a ferida que a serpente fez à semente da mulher, ou seja, ao Messias, porque o Messias viria por meio de uma mulher. E agora, o Messias, a semente da mulher, feriria o diabo, a serpente na cabeça.
E Cristo feriu o diabo na cabeça, obteve a vitória contra o diabo e tirou à luz a vida. E agora, Cristo é nossa vitória. Tirou as chaves do inferno e da morte do diabo quando esteve lá no inferno. Porque Cristo tomou nossos pecados, morreu por causa dos nossos pecados, se tornou pecado porque a recompensa do pecado é morte e teve que ir ao inferno, mas ali teve a batalha contra o diabo e o feriu na cabeça, lhe tirou as chaves do inferno e da morte, o venceu e saiu vitorioso. Passou pelo paraíso e tomou dos santos que estavam no paraíso e todos ressuscitaram com Cristo no dia da ressurreição, se levantaram com Cristo e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém, conforme em São Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante. E agora, vejam vocês, como Cristo obteve a vitória. Agora, há algo muito importante, e é que a semente da mulher é Cristo, um homem, e agora a semente da serpente, vejam vocês, seriam os que cumpririam a profecia que feriria o Messias no calcanhar. Porque a semente da serpente, que é a representação da serpente na terra, estaria na terra. E por isso é que Jesus falou de que na terra havia trigo e joio, filhos de Deus e filhos do mal. Os filhos de Deus, pois, vêm de Deus. E os filhos do mal, de quem vem? Do mal, do diabo. E agora, tudo isso começou lá no Jardim do Éden. Vejam vocês como, à medida que passaram os séculos e os milênios, tudo foi se cumprindo conforme as profecias divinas. E agora, nós chegamos ao tempo final, onde olhamos para trás, para a história do ser humano, e podemos ver tudo o que aconteceu, mesmo que não foi compreendido completamente tudo o que aconteceu no meio da raça humana. Mas Deus sim sabe o que aconteceu, e de acordo a como Ele vê a história da raça humana, é que nós temos que ver. E para isso Ele tem que nos revelar o que na realidade esteve acontecendo desde que Ele colocou o ser humano neste planeta Terra. E agora podemos ver o porquê teve que vir Jesus e morrer na cruz do Calvário para obter a vitória contra o diabo e assim nos dar vida eterna. Por causa da queda, o ser humano caiu da vida eterna e, consequentemente, viveria uma quantidade de tempo somente aqui na Terra. E a descendência do ser humano viveria somente uma quantidade de tempo neste planeta Terra. Mas Deus restaurará os seus filhos à vida eterna. Os restaurará tudo que Adão e Eva perderam na queda. E essa restauração, com a primeira vinda de Cristo, começou essa restauração, Ele morrendo na cruz do Calvário, tirando nossos pecados ali, e ressuscitando e se sentando no céu, no trono de Deus no céu, para fazer intercessão por todos que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, ou seja, para fazer intercessão por todos os filhos e filhas de Deus. E Ele não faz intercessão pelos filhos do mal. Por quê? Porque não se arrependem. Agora, podemos ver que os filhos e filhas de Deus têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e no tempo que lhes corresponde viver são chamados e juntados pela voz de Cristo, anjo do pacto, através do mensageiro de cada era.
E para este tempo final, encontramos que tudo o que Cristo vai fazer neste tempo final já o refletiu por meio dos mensageiros que enviou em cada era. Assim como o que iria fazer em sua primeira vinda aí o refletiu nos profetas do Antigo Testamento. E também refletiu coisas para a sua segunda vinda também nos profetas do Antigo Testamento. E também nos patriarcas. E também no rei Davi. E também em outros reis. E agora, neste tempo final, assim como Cristo enviou os seus mensageiros para cada era, no meio da sua igreja, para dar a mensagem correspondente a cada era, uma mensagem com a qual Cristo falaria aos seus filhos e lhes abriria o entendimento das Escrituras correspondentes ao tempo em que eles estavam vivendo, e seriam chamados e juntados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem de luz para cada era. E cada mensageiro foi um mensageiro de luz, um anjo de luz enviado em cada era. Assim como João Batista foi uma tocha, uma luz acesa que iluminava em lugar escuro. Mas em seguida Jesus foi a luz do mundo. Ou seja, foi uma luz maior. João iluminou somente um grupo de pessoas no meio do povo hebreu. Mas Jesus ilumina o mundo inteiro. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E agora, cada anjo mensageiro, sendo uma luz para a sua era, está representado na chama acesa de cada lâmpada do candelabro, que estava no lugar santo no templo que Salomão construiu e no templo que Moisés construiu. Porque no templo espiritual que Cristo estaria construindo, estariam essas 7 lâmpadas no candelabro, e o candelabro é a igreja, e cada lâmpada é cada era da igreja, e cada chama acesa é o mensageiro de Deus enviado em cada era aceso com fogo do Espírito Santo, para iluminar no lugar santo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, em seguida a igreja refletir essa luz ao mundo, dar essa mensagem. A mensagem de Deus vem ao mensageiro de cada era e o mensageiro o dá à igreja e a igreja o estende ao mundo inteiro. Por isso, os mensageiros estão representados em estrelas e a igreja na lua, e cada estrela reflete a luz de Cristo em cada era, na igreja, e a igreja a reflete ao mundo. E agora, para este tempo final, porquanto chegamos ao tempo em que Cristo estará manifestado no meio da sua igreja novamente, em uma nova era, mas eterna, na era da pedra angular, e uma nova dispensação, a dispensação do reino, que estará se entrelaçando com a dispensação da graça. Cristo é a estrela resplandecente da manhã, e ao vencedor, ao mensageiro que ele envia à sua igreja, que é o seu anjo mensageiro, ele dará a estrela resplandecente da manhã, e Cristo estará em seu anjo mensageiro como a estrela resplandecente da manhã, se refletindo, se manifestando através do seu anjo mensageiro, o qual recebe essa estrela resplandecente da manhã, ou seja, recebe a Cristo neste tempo final, e Cristo se manifesta através do seu anjo mensageiro. E aí temos a estrela da manhã resplandecendo. E que mensagem tem a estrela da manhã? Tem a mensagem de que um novo dia está raiando. Um novo dia começa a nascer e começa a se ver a luz do sol, mesmo que o sol não se veja. Quando está raiando a alva, o sol não se vê, mas se vê a luz do sol. Uma claridade pelo leste, uma mensagem pelo leste, uma luz pelo leste. A mensagem do leste, que é a luz do leste. E já, vendo a estrela da manhã manifestada aí,
y E quedando la estrella de la ficando a mañana estrela da manhã como la estrella como principal, a estrela principal, dando su mensaje nos que un dando nuevo sua día mensagem que o está novo dia está comenzando. começando. Vean, esa Vejam, estrella del essa este estrela é a estrela do leste também. también. Nos muestra Nos mostra que está rayando el alba. que está raiando a Y que alva de un momento a otro, e que de um momento ao amanhece outro amanhece completamente. completamente. y ahora E amanece agora amanhece este. pelo leste. y la iglesia del Señor E a Jesucristo igreja do estando Senhor delante de Jesus la Cristo piedra estando na angular, era da pedra angular, la edad a era en donde el mensaje onde a mensagem para para o povo hebreu vem vem primeiro a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como antes do sol sair pelo leste, onde se encontra? No oeste, iluminando as últimas horas da tarde, depois que se pôs o céu, depois do pôr do sol começa um novo dia. E, por exemplo, na sexta-feira, ao pôr do sol, termina a sexta-feira e começa o sábado. Por isso, os hebreus começam a aguardar o sábado na sexta-feira ao pôr do sol, porque aí começa o sábado até a próxima tarde ao pôr do sol, de tarde a tarde. Entre essas duas tardes está o sábado. E entre duas tardes sempre está o dia. Agora, o dia começa primeiro, no tempo da tarde. E essa luz que se vê na tarde, pelo oeste, porque o sol termina seu recorrido no oeste, o sol cai no oeste, mas ao tempo da tarde há luz do novo dia, e essa luz está na tarde. E essa mensagem dá testemunho que pela manhã, esse mesmo sol que iluminou na tarde pelo oeste, iluminará pelo leste em um novo dia. E o mesmo sol que ilumina a igreja de Jesus Cristo no oeste, na tarde, ao entardecer, quando já terminaram os 7 anjos mensageiros das 7 eras, onde se entrelaça o precursor com o precursado. É aí no tempo da tarde, onde se entrelaçam as eras e as dispensações e se entrelaçam os dias. E é aí na tarde, onde Cristo, por meio do precursor da sua segunda vinda, dá luz à igreja, e depois que termina seu ministério, Cristo volta a dar luz à sua igreja por meio do ministério que corresponde ao dia que há de começar na manhã, mas o dia começa na tarde. Portanto, essa luz que vem depois do pôr do sol pertence a um novo dia. E essa luz que vem depois do pôr do sol pertence ao leste, mas primeiro se vê pelo oeste. Primeiro se vê no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se ver a luz no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo no oeste, no tempo da tarde, tem que estar então o mensageiro, através do qual vem essa mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo e anuncia que um novo dia dispensacional está começando. E agora, espiritualmente, pois a igreja, vejam vocês, recebe a luz de Cristo. A luz de um novo dia dispensacional, que é a luz do Evangelho do Reino resplandecendo. E o Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, assim como o Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. O Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E é Cristo a luz do mundo, quem resplandece, e o faz por meio do mensageiro,
enviado para cada era e cada dispensação. E agora, assim como Cristo esteve em cada mensageiro de cada era da igreja, estará em seu anjo mensageiro no tempo final. Neste entrelace destes 2 dias dispensacionais, do dia da dispensação da graça com o dia da dispensação do reino. E entre esses 2 ministérios, vejam vocês, é realizado o entrelace de uma nova dispensação. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar, antes de estar no meio do povo hebreu, tem que estar o anjo forte que desce do céu, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, tem que estar o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, tem que estar no meio da sua igreja, porque ele esteve de era em era, no meio da sua igreja, através do mensageiro de cada era, se manifestando. E no último dia estará no seu anjo mensageiro manifestado na porção correspondente ao último dia na era da pedra angular, a tal grau que irá aumentando a manifestação de Deus em seu anjo, a tal grau que chegará o momento em que Cristo o adotará, e Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto estará em toda a sua plenitude manifestado, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora, este anjo do Senhor Jesus Cristo é o portador do selo do Deus vivo, é o portador do Espírito Santo. Assim como cada anjo mensageiro de cada era passada foi o mensageiro onde estava Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, chamando e juntando os escolhidos de cada era. Houve um ministério, um dom ministerial em cada era. Esse foi o mensageiro de cada era. E foi o anjo guardião de cada era enviado por Cristo à sua igreja. Cada mensageiro foi o anjo guardião da igreja em cada era. E agora, para o último dia, para a era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo, ele envia o seu anjo mensageiro, disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. O que estará fazendo e o que estará falando o anjo do Senhor Jesus Cristo? Estará falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. Essas são as que o anjo de Jesus Cristo revela à igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E também nos refresca a memória das coisas que aconteceram em eras passadas, das quais falaram os apóstolos e falaram os 7 anjos mensageiros, e o reverendo William Branham falou mais amplamente e abriu o mistério que esteve se cumprindo nas eras passadas e identificou os mensageiros de cada era. E agora, vejam, também identificou os territórios onde Deus enviou esses mensageiros, e as eras onde se cumpriram, e os territórios onde se cumpriram essas eras, e o tempo onde se cumpriram essas eras. E agora, para este tempo final, na mensagem do Evangelho do Reino, que revela todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, é identificado o território onde se cumpre a era da pedra angular. É identificado a mensagem que corresponde à era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E é identificado também o povo latino-americano com o povo que estaria escutando essa mensagem, essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Essa é a trombeta final, a mensagem final de Cristo, de Deus para sua igreja e para a raça humana. E
identificamos e foi identificado o mensageiro para a era da pedra angular e para a dispensação do reino, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Um redimido pelo sangue de Cristo que no último dia estaria no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e que seria o instrumento de Jesus Cristo para sua manifestação final no meio dos gentios, na América Latina e no Caribe. Todas estas coisas já foram identificadas abertamente. E também identificamos o idioma, o espanhol. E agora, a terceira etapa, que foi vista na visão da carpa e também em outras visões, encontramos que o idioma era um idioma desconhecido ao reverendo William Branham, porque ele não falava esse idioma, portanto, não era o inglês. O idioma para a terceira etapa ser cumprida por meio da palavra criadora sendo falada em uma nova era e uma nova dispensação. E agora, as palavras do precursor da segunda vinda de Cristo para este tempo final estariam sendo cumpridas, e assim como a mensagem do Evangelho da Graça foi passando de era em era, e de território em território, e de nação em nação, e de continente em continente. Vejam vocês, passou do meio do povo hebreu, passou aos gentios e passou aos gentios na Ásia Menor, onde se cumpriu a primeira era da igreja gentia e onde Deus enviou o seu anjo mensageiro São Paulo, e daí passou o Espírito Santo, anjo do pacto, e a mensagem passaram à França, passaram à Europa, onde Deus levantou Irineu, o segundo anjo mensageiro da segunda era da igreja gentia. E assim, foi passando de era em era o Espírito Santo, anjo do pacto, e a mensagem de Cristo, e foi passando de nação em nação. Em seguida passou da França, passou à Hungria, e vejam vocês, ali levantou Martin, e Martin ministrou na Hungria e também ministrou na França. Houve um entrelace aí. Ou seja, a mensagem passou a outra nação e a outro povo. E também ministrou onde Irineu tinha deixado, na França. Ou seja, que fez um entrelace. Podia ministrar Irineu na França também, porque aí eu tinha deixado Irineu, o mensageiro da segunda era. Em seguida, a mensagem passa à Irlanda e à Escócia, e Deus levantou Colombo, e Colombo ministrou. Na Irlanda e na Escócia, vejam como a mensagem foi passando de uma nação a outra nação, de um povo a outro povo. E quando passava um território, nesse território estava a maior parte dos escolhidos de Deus dessa era, e enviava um mensageiro falando ao povo no idioma do território. Se o mensageiro ministrava ao povo em uma só nação, pois falava nesse idioma. Mas se ministrava em duas nações, pois ou falava no outro idioma, se o sabia, ou usava um intérprete, um tradutor. Mas o trabalho principal desse mensageiro era no território, na nação e povo, onde estava se cumprindo essa era. Aí estariam os escolhidos, as ovelhas do Senhor, que escutariam a voz de Cristo por meio do mensageiro. Porque minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, diz o Senhor. Ele disse, eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele também disse: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como vão escutar a voz de Cristo se Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu? E se sentou no trono de Deus no céu? Para fazer intercessão ali? Por meio da vinda de Cristo em Espírito Santo, a sua igreja, manifestado no mensageiro de cada era, Cristo esteve falando às suas ovelhas e as esteve chamando e juntando em seu aprisco. E qual é o aprisco do bom pastor? O aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o bom pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esteve usando mensageiros, instrumentos de era em era, nos diferentes territórios, onde ele colocou suas ovelhas de etapa em etapa. E por isso, a mensagem foi passando de um povo a outro povo, de uma nação a outra nação. E foi passando também de um idioma a outro idioma. E de um mensageiro a outro mensageiro. E quando terminaram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, a 7ª etapa ou era foi a era de Laodiceia, que se cumpriu na América do Norte, e o mensageiro enviado por Deus foi o reverendo William Branham. Ele disse que em seguida a mensagem passaria a outra nação, a outro povo. Isso está na página 12A, versículo 115. Aqui temos um extrato da mensagem, a forma provista por Deus, pregada em 1963, diz: e vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre? E eu estou aqui para fazer conhecer sua obra e sua forma. Durante os 15 ou 16 anos que estive no campo, fui muito relutante a estas coisas, mas aí vem uma hora quando algo está se arrumando para acontecer. A mensagem irá a outra nação, a outro povo. A mensagem passaria da América do Norte a outra nação e a outro povo. E a mensagem sempre passou de um povo a outro. E a que povo passou a mensagem? Quando terminou em um território e em uma era, pois passou a uma nova era, ao território onde o Espírito Santo se foi. Isso é como quando Deus estava guiando o povo hebreu pelo deserto. Onde estava o povo hebreu? Pois onde estava o anjo do pacto, a coluna de fogo. Aí estava o povo hebreu. Ele tinha que se mover para onde se movia a coluna de fogo, o anjo do pacto. E agora? Para onde foi se movendo a coluna de fogo, o anjo do pacto? Aí esteve o povo de Deus de cada era. E foram chamados e juntados de era em era. Aí se cumpriu a era correspondente a esse tempo. Mesmo que algumas vezes há alguns que estão em outros territórios, mas até lá lhes chega a mensagem. Mas a maioria está nesse território. E agora, da América do Norte, vejam vocês, onde esteve a mensagem e o mensageiro e o anjo do pacto na 7ª era da igreja gentia, porque o anjo do pacto, com a mensagem correspondente a cada tempo, foi se movendo de território em território. Da Ásia Menor, onde esteve através de São Paulo manifestado, se moveu à Europa, se moveu à França, depois da França, a Hungria, e de Hungria, a Irlanda e Escócia, e de Escócia. E da Irlanda e Escócia se moveu à Alemanha, onde enviou Lutero, e da Alemanha se moveu à Inglaterra, onde enviou Wesley. E da Inglaterra se moveu à América do Norte. Agora vejam como na Europa,
teve 5 manifestações em 5 eras por meio de 5 mensageiros. Ali teve 5 manifestações do anjo do pacto, Jesus Cristo falando em diferentes idiomas, através dos mensageiros que ele enviou. Mas agora, encontramos que da Europa passou a América do Norte e falou em inglês. E agora a terceira etapa, para o cumprimento da visão da carpa, está em um idioma desconhecido ao 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. Esse idioma tem a ver com o território onde iria o Espírito Santo, anjo do pacto. E esse é o território para onde iria a mensagem, porque a mensagem passaria e iria a outra nação e a outro povo. E a mensagem somente pode ir onde estiver, onde o anjo do pacto for. E aí é onde ele levanta um mensageiro e através desse mensageiro se manifesta. E fala através desse mensageiro no idioma desse mensageiro. E por meio desse mensageiro revela as coisas que tem que revelar nessa era e nesse território. E com essa mensagem chame junto os escolhidos que ele tem nesse território. E se alguém se foi a outro território, até lá chega a mensagem. E agora podemos ver que o Espírito Santo, anjo do pacto, se foi da Ásia Menor à França e da França à Hungria e da Hungria à Irlanda e à Escócia e da Escócia e Irlanda à Alemanha e da Alemanha à Inglaterra e da Inglaterra para a América do Norte e da América do Norte para onde? A América Latina e o Caribe. No continente europeu, teve 5 eras. Mas no continente americano, tem a era 7ª, a era de Laodiceia, na parte norte, na América do Norte. E tem, na América Latina e o Caribe, a era da pedra angular. E é aí onde o Espírito de Cristo se move, o anjo do pacto, para enviar o seu anjo mensageiro e por meio do seu anjo mensageiro nos dar a mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem para todo povo, nação, língua e reis. Por isso é que Cristo, anjo do pacto, quando desceu do céu, em Apocalipse capítulo 10, com o livrinho aberto em sua mão, o deu a comer a João, o apóstolo, o qual é tipo e figura, tanto do anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, o qual estará com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E seu anjo o come e o compartilha com a igreja do Senhor Jesus Cristo, dando a mensagem, que é para todo povo, nação, língua e reis. E essa mensagem contém toda a revelação divina de todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final. Toda a revelação divina de todas essas profecias apocalípticas correspondentes a este tempo final. E esse é o anjo que vem com o Evangelho eterno. Mas tudo isso foi refletido. O anjo mensageiro vindo com o Evangelho eterno foi refletido também em Lutero, pregando a mensagem lá na Alemanha. E em cada mensageiro, Cristo refletiu o que ele faria por meio do seu mensageiro no último dia, por meio do seu anjo mensageiro. E agora, para este tempo final, o Evangelho passou da América do Norte à América Latina e o Caribe, passou do povo norte-americano a outro povo, ao povo latino-americano e caribenho, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos preparar para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E em seguida a mensagem irá de regresso ao leste, ao povo hebreu.
Agora podemos ver o mistério da mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis. É a mensagem do Evangelho do Reino. Por isso, quando João, tipificando o mensageiro do último dia, tomou o livrinho e o comeu. Vejam, o livrinho que ninguém podia nem olhar no céu, porque ninguém era digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para tomar esse livro e abrir os seus selos. Nem sequer ninguém era digno para olhar esse livro, mas Cristo, quando apareceu, o único digno, tomou, abriu e em seguida o traz à terra e entrega a um homem redimido pelo sangue de Cristo, o qual naquele tempo foi João apóstolo, representando o anjo do Senhor Jesus Cristo que será no último dia, para receber o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto para receber dele o livrinho aberto e comê-lo. E agora podemos ver que nesse livrinho aberto estava o que tinha acontecido durante as diferentes eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto era mostrado a obra que Cristo esteve fazendo de era em era, como também a oposição do diabo contra a obra de Cristo. Aí estava escondido nesses símbolos apocalípticos. E para este tempo final, tudo o que acontecerá está escondido também nesses selos. Por exemplo, no quarto selo, no quinto selo também, uma parte do quinto selo, e também no sexto selo, os ministérios de Moisés e Elias, e no sétimo selo, a vinda de Cristo, do anjo forte, e o ministério de Cristo, do Filho do Homem, se repetindo no último dia. Mas estes mistérios, dessas coisas que devem acontecer neste tempo final, que estão contidas aí nesses selos, que correspondem a este tempo e estão aí colocados em símbolos, encontramos que não podem ser abertos, revelados à igreja pelos anjos mensageiros das eras passadas, mas que seriam revelados estes mistérios à igreja de Jesus Cristo por Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro. Por isso, as palavras de Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde diz: sobe aqui com essa voz de trombeta, diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, as coisas que acontecerão depois dessas, depois das eras da igreja. E agora, Cristo prometeu revelá-las. Portanto, tem que ter um instrumento na terra, através do qual as estará revelando. E este instrumento, diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6, que é o anjo do Senhor, o anjo de Jesus. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Cristo. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que... para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia? A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Nenhuma pessoa poderá conhecer essas coisas que em breve devem acontecer, as quais estão aqui nestes símbolos apocalípticos, a menos que não seja escutando a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro. Para isso, ele envia o seu anjo mensageiro para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro vem com uma mensagem profética para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para todo o povo, nação, língua e reis. Vem com a mensagem final de Deus. E essa é uma mensagem profética. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o Espírito Santo.
Portanto, ele não falará nada de si mesmo, não dará suas próprias interpretações, porque não terá nenhuma interpretação de si mesmo, mas que dará a revelação divina que Jesus Cristo der a ele, a qual colocará em sua alma, em seu coração, em sua mente, em todo o seu ser, e em sua boca, para falá-la ungido com o Espírito Santo. Portanto, será uma palavra ungida. Pelo Espírito Santo será a palavra de Deus e, portanto, será uma palavra criadora. A palavra criadora de Deus. Para, com essa palavra criadora de Deus, nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E revelará todas essas coisas que em breve devem acontecer às nações também, povos e línguas, ou seja, as coisas que acontecerão às nações, aos povos, às línguas e aos reis da terra. Também este anjo mensageiro as revelará. E o porquê acontecerão estas coisas a povos, nações e línguas. Para uns, juízos divinos, e para outras pessoas, bênçãos divinas. Porque virá dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Portanto, virá dando testemunho das bênçãos divinas para os filhos e filhas de Deus e para o povo hebreu. E virá dando testemunho também dos juízos divinos que hão de cair sobre a raça humana neste tempo final. E virá dando testemunho da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós, os que vivemos. E virá dando testemunho da segunda vinda de Cristo, dando testemunho do mistério da segunda vinda de Cristo e abrindo assim esse mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para assim ter a fé, a revelação, para ser transformada a igreja e cada indivíduo como pessoa, e ser levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vimos a mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E é no sétimo milênio que é o último dia onde Cristo levantará em corpos incorruptíveis, ressuscitará em corpos incorruptíveis os crentes nele que partiram durante estes tempos passados. E nos transformará, nós os que estamos vivendo. E todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, iguais a Ele, com um corpo físico eterno e glorificado, e com um corpo teofânico dentro desse corpo físico. Portanto, teremos um corpo interdimensional, que pode passar a qualquer dimensão, sem necessidade de algum equipamento mecânico ou científico. Vejam, quando Cristo subiu ao céu, não disse, vão tirar uma passagem em tal linha aérea, ou vão preparar-me a viagem em um foguete que saia para a casa do meu Pai Celestial. Vem? Ele subiu ao céu, uma nuvem, o tirou do meio deles e da vista deles e desapareceu. Agora podemos ver que, tendo um corpo dimensional, Cristo saiu dessa dimensão e passou a outra dimensão. E foi à casa do nosso Pai Celestial para fazer intercessão por todos os que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E agora nós também teremos um corpo interdimensional que poderá passar às diferentes dimensões e, viajando através das diferentes dimensões, uma viagem que pode levar milhões de anos para o ser humano, deste planeta Terra a outra galáxia, a um planeta de outra galáxia, a um escolhido de Deus, quando estivermos um novo corpo, levará o tempo que nos leva
mover quizás un pie talvez o mucho um menos. pé ou muito menos. Agora, como será isso? Miren el tiempo que Vejam, puede tomar a usted o tempo que pode levar a você viajar em outra dimensão daqui, de onde eu estou, onde você está, é o mesmo tempo que pode levar viajar deste planeta Terra ao planeta mais longínquo da galáxia mais longínqua. Por quê? Porque viajaremos à velocidade do pensamento. E quanto tempo você leva para pensar que você, estando ali, estará aqui? E agora, leva mais tempo pensar, estando aqui, e estar no planeta mais longínquo da galáxia mais longínqua? Não, leva o mesmo tempo, pois essa é a quantidade de tempo que nos levará a viajar de um planeta a outro ou de uma galáxia a outra. Agora vejam, simples que é tudo. Quando estivermos no novo corpo, falaremos disso com mais detalhe. Agora, vejam vocês, Cristo também, estando os discípulos com as portas fechadas, entrou. Por quê? Porque é um corpo interdimensional. E estando em um corpo interdimensional, uma pessoa pode criar também o que tiver que criar. Se somos filhos e filhas de Deus, filhos do Criador, quando estivermos adotados, também poderemos criar pela palavra criadora sendo falada. Agora, estes são mistérios do reino de Deus, mas que são tão simples que, olhando assim, em forma singela, assim, em forma simples, é que podemos compreender. Se quebrarmos a cabeça buscando as fórmulas científicas de como fazer para que as coisas aconteçam, nunca encontraríamos a forma. Mas crendo é que se realiza o que Deus prometeu. E para o que crê, quantas coisas são possíveis? Todas as coisas são possíveis para o que crê. E para Deus, quantas coisas são possíveis? Para Deus, não há nenhuma coisa impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Assim que podemos ver as grandes bênçãos que Cristo tem para cada um de vocês. E para quem mais? Para mim também. E agora vimos nesta tarde, ou nesta noite, a mensagem que será pregada a toda nação, a todo povo, nação, língua e reis. E é nossa mensagem, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da Era da Pedra Angular, a qual vai de uma forma progressiva, a qual vai obtendo mais e mais luz a cada dia, como o dia, à medida que o sol vai se levantando, vai nascendo, o dia vai obtendo mais luz. E o dia milenial, o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, vai obtendo mais e mais luz à medida que Cristo vai nos dando mais e mais luz neste último dia. Agora, podemos ver que a mesma luz que resplandece e o mesmo sol que resplandece e ilumina no oeste, no tempo da tarde, é o que em seguida sai pelo leste. Portanto, a mesma luz que a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe de Cristo o sol de justiça neste tempo final, é a mesma luz que o povo hebreu pelo leste receberá. A mesma mensagem de luz, revelando todas as coisas que devem acontecer. E mostrará ao povo hebreu o mesmo que nos mostra. A mesma mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na Era da Pedra Angular e dispensação do reino, na América Latina e o Caribe.
a mesma mensagem para o povo hebreu e para toda a nação, povo, língua e reis. E essa mensagem continuará por todo o reino milenial de Cristo. E essa mensagem continuará para toda a eternidade, porque é a mensagem do Evangelho eterno para todo povo, nação, língua e reis. E sob essa mensagem, toda a revelação divina prometida para a sua igreja e para o povo hebreu e para toda a nação, povo e língua e reis, será trazida toda a revelação por meio dessa mensagem. E esse mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver o mistério da mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis no sétimo milênio, ou seja, no último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio de Adão até aqui, e é também o terceiro milênio de Cristo até aqui. Esse é o último dia diante de Deus, porque um dia diante de Deus, para os seres humanos, é um milênio. É um dia milenial. São 1000 anos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e o Salmo 90, versículo 4, esse salmo que é do profeta Moisés. E agora, a nós, as cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos corresponde. A bênção de Deus passou da sétima era da igreja gentia à era da pedra angular. E da dispensação da graça está passando a dispensação do reino, porque está se entrelaçando a dispensação do reino com a dispensação da graça. E em breve, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Como os santos do Antigo Testamento ressuscitaram em uma nova dispensação. Os santos do Antigo Testamento, vejam vocês, ressuscitaram na dispensação da graça com Cristo, quando ressuscitou, dispensação que estava se entrelaçando ali. E para este tempo final, os santos do Novo Testamento ressuscitarão na dispensação do reino, que está se entrelaçando com a dispensação da graça. Ressuscitarão na era da pedra angular. Pois, nas 7 eras, encontramos que os santos do Novo Testamento não ressuscitaram, porque é para a era da pedra angular, como foi para a era da pedra angular da primeira vinda de Cristo que ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Para a era da pedra angular da segunda vinda de Cristo ressuscitarão os santos do Novo Testamento. Quando tiver se completado a obra de Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E então, Cristo o adotará e será transformado. E os mortos em Cristo e nós, os que vivemos, seremos transformados. E os mortos em Cristo, ressuscitados. E todos seremos adotados como filhos e filhas de Deus com corpos eternos. E haverá uma manifestação plena do poder de Deus. Durante este tempo, que será curto, de 30 a 40 dias, todo o poder divino estará na igreja de Jesus Cristo, mas as portas dos gentios já se terão fechado. As virgens prudentes já estarão com o esposo. E as portas estarão fechadas. Mas Cristo estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro em toda a sua plenitude nesse tempo no meio da sua igreja. E será a manifestação plena de Jesus Cristo no meio da sua igreja. O poder de Cristo em toda a sua plenitude estará manifestado no meio da sua igreja. Mas será somente um curto tempo. Mas com essa manifestação
de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, no meio da sua igreja, será estremecido o planeta Terra completo, todo o povo, nação, língua e reis. E a mensagem que acompanha essa manifestação, ou essa manifestação acompanhará a mensagem. Primeiro vem a mensagem e, em seguida, a vindicação ou confirmação de Deus, de que essa é a mensagem verdadeira de Deus para este tempo final. E agora, com essa manifestação plena, haverá um chamado para os 144 mil hebreus, e também as virgens insensatas serão beneficiadas, porque essa terceira etapa, manifestada em toda a sua plenitude, será para a noiva, a igreja de Jesus Cristo. Será para as virgens fátuas também ou insensatas, e também será para o mundo que estará vendo a manifestação de Cristo em toda a sua plenitude, mas já não haverá oportunidade de salvação para o mundo. E aí o povo hebreu verá essa manifestação e dirá: este é o que nós estamos esperando, reconhecer ao anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo no tempo final e se manifestando por meio do seu anjo mensageiro. E dirá: este é o que nós estamos esperando. Verão Cristo manifestado em seu anjo mensageiro. Mas o anjo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo somente é o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, um redimido, com o sangue de Jesus Cristo, que estará vivendo neste tempo final no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele terá o ministério do último dia, o dom ministerial do último dia, e terá a mensagem do último dia, a mensagem do Evangelho do Reino para toda nação, povo, língua e reis. Vimos a mensagem para todo o povo, nação, língua e reis, e vimos o mensageiro também. Quem é o mensageiro? E vimos quem é que dá ao mensageiro essa mensagem. Vimos que é o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, dando essa mensagem para todo o povo, nação, língua e reis. E vimos que essa mensagem é o conteúdo desse livrinho aberto que ele come, o qual foi tipificado em João comendo esse livrinho aberto. Assim como veio o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel e deu, com esses símbolos, a revelação das coisas que iam acontecer. Mostrou o reino dos gentios na estátua que o rei Nabucodonosor viu, e também nas diferentes bestas que mais adiante mostrou em visões, e disse: eu te direi o que está escrito no livro da verdade. Ou seja, que veio com a revelação do livro da verdade, o anjo Gabriel, o qual, vejam vocês, apareceu também em diferentes ocasiões. Apareceu à Virgem Maria também e ao sacerdote Zacarias, e falou tanto de João Batista como de Jesus, os quais nasceriam na terra de Israel. E este anjo foi quem apareceu ao arcanjo, apareceu ao profeta Daniel e revelou todas essas coisas que iam acontecer. E para este tempo final, assim como o arcanjo Gabriel veio ao profeta Daniel e revelou todas essas coisas do livro da verdade, vem Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, vem em Espírito Santo e ao seu anjo mensageiro, e revela ao seu anjo mensageiro todas essas coisas que, onde acontecer, as quais estão no livro do Apocalipse em símbolos. E em seguida, coloca essa palavra na boca do seu anjo e unge o seu anjo e fala por meio do seu anjo todas essas coisas que devem acontecer, as quais estão no livro da verdade, o livro dos 7 selos.
Agora vejam como vem o o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, à sua igreja. Vem manifestado no seu anjo mensageiro para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, como veio o arcanjo Gabriel a Daniel, revelando todas as coisas que iam acontecer. Mas recordem que o anjo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo somente é um redimido pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, com a mensagem para todo povo, nação, língua e reis. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis. Viram o simples que é tudo? E agora podemos dizer, a mensagem que será pregada a todo povo, nação, língua e reis é a mensagem do Evangelho do Reino. É a mensagem que, primeiramente, Cristo nos dá por meio do seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve os mortos em Cristo sejam ressuscitados. E nós, os que vivemos, sejamos transformados. E seja efetuada essa manifestação plena de Deus em 30 ou 40 dias, em 30 a 40 dias, e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro antes de começar a grande tribulação. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e se mantenha cada um agarrado bem de Cristo, anjo do pacto, porque em breve seremos transformados. Não sabemos o ano, mas sim sabemos que Ele o prometeu para o último dia. E em algum ano do sétimo milênio, do último dia, que já começou, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, se não, pois somente falta para algumas pessoas o que falta deste ano. Para outros, pois, falta um ano, mas os meses que faltam para terminar este ano, para começar o próximo milênio. Mas não importa se é como alguns pensam ou se é aplicando o calendário profético de 360 dias ao ano. Se é conforme a esse calendário, o calendário atual está muito atrasado e já estamos no sétimo milênio, no último dia, diante de Deus. Mas em algum ano do último dia do sétimo milênio, nós seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro no céu. É uma promessa divina. Para quem? Para cada um de vocês e para quem mais? Para mim também e para os santos que partiram. Este é o tempo maior e mais glorioso de todos os tempos para a igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, para cada um de vocês e para mim também. Nos correspondeu viver no tempo final, no último dia, para receber todas essas bênçãos que Cristo prometeu à sua igreja. Este é o tempo maior e glorioso de todos os tempos. E assim como o povo hebreu seguiu o anjo do pacto quando foi libertado por Moisés, e foi levado até a terra prometida, assim também nós seguimos o anjo do pacto no Novo Testamento, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E podemos dizer, eu sigo ao anjo do pacto, a Jesus Cristo, sigo a Jesus Cristo.
Isso é seguir o anjo do pacto, o anjo do Senhor no Novo Testamento. Sigo a Jesus Cristo. Amém e amém.